Olá pessoal, estou aqui no Illustrator e eu vou dar uma olhada com vocês sobre o grupo de ferramentas caneta, tá? Que vai permitir a elaboração de desenhos mais elaborados. Então, eis aqui a caneta, Pen Tool, uma tecla de atalho para ela é a letra P. Então, basicamente, eu posso sair clicando, clicando, clicando e criando segmentos de reta. Um cuidado que a gente precisa ter quando estiver trabalhando com ela é verificar o preenchimento, né, que é o fio. Se ela tiver com um preenchimento de uma cor e o contorno de outra, pode ser que ela passe a funcionar de um modo meio estranho. Tá? Então, eu sempre recomendo que vocês deixem sem cor de preenchimento. Então, basta clicar aqui em Fio e depois vir aqui em None, que seria sem cor, ausência de cor, e escolher apenas uma cor de contorno. E aí, nesse caso, a gente teria só o path, né? Só o contorno, como a gente está vendo aqui. Então a gente pode sair clicando, clicando. A cada clique que a gente realiza, a gente vai criando esses pontos que são chamados pontos de âncora. Então, ao final, eu posso deixar em aberto, né, com essas extremidades, ou dar um último clique sobre o primeiro. Aí dá para reparar que o cursor muda, indicando que se eu clicar, eu vou criar um objeto fechado. Então, tendo aqui meu desenho, eu posso mudar de ferramenta para a seleção direta, que é essa aqui, que é a setinha branca, e aí clicar em cada ponto de âncora e movimentar, né? Ou então selecionar um grupo de pontos de âncora e movimentar simultaneamente, né? Já a ferramenta seleção, quando eu estou com ela, eu posso movimentar o meu objeto, redimensionar, ou se eu colocar aqui próximo a uma das quinas mais do lado de fora, eu posso rotacionar, certo? Então, cuidado para não confundir uma com a outra. Além disso, eu vou ter outras ferramentas que vão trabalhar em conjunto com a ferramenta caneta, que são essas. Ó. Toda ferramenta que tiver essa setinha aqui no canto indica que eu tenho mais ferramentas dividindo esse mesmo espaço. Então, se eu clicar e segurar, vai aparecer as opções. Dentre elas, adicionar ponto de âncora. Então, posso ativar essa ferramenta e sair clicando em cada segmento desse para criar novos pontos de âncora. E com a ferramenta de seleção direta, eu posso clicar e movimentar. Notem o seguinte, que quando eu estou com a ferramenta de seleção direta, quando eu clico em um ponto de âncora, esse ponto parece estar um azulzinho preenchido, enquanto que as outras não. Isso indica que esse ponto está selecionado e os outros não, certo? Se eu achei que eu criei ponto de âncora demais, eu posso vir na ferramenta deletar ponto de âncora. E aí sair clicando em cada ponto de âncora desse e sair subtraindo. Note o seguinte, eu vou clicar aqui do lado de fora, certo? Quando eu clico, não acontece nada. É provável que apareça uma mensagem indicando que você errou a linha ou errou o ponto de âncora. O mesmo pode acontecer com a ferramenta adicionar. Se eu clicar aqui do lado de fora, ou não acontece nada, ou aparece uma mensagem de erro. Então não tem problema, é só dar OK e tentar de novo, tentando acertar ou a linha ou o ponto de âncora. Bom, além disso, por enquanto eu tenho só segmentos de reta, mas se eu quiser curvas, eu precisaria alternar para a ferramenta conversor, que é essa aqui. Então, para eu converter cada segmento desse em curva, eu preciso estar com a ferramenta conversor e clicar em cada ponto de âncora. Clico e arrasto. Quando eu faço isso, à medida que eu arrasto, aparecem dois prolongamentos, que são as alças. Esse prolongamento indica que esse segmento é uma curva e essa outra alça indica que esse segmento é uma curva. Então eu posso ir criando essas alças e aí editá-las com a ferramenta de seleção direta. Assim, mas a alça daqui sumiu. Então basta clicar aqui no ponto de âncora e vai aparecer. Se tiver alça, se tiver curva, vai aparecer as alças dela. Nesse caso aqui, quando eu clico aqui, não aparece alça nenhuma, porque aqui é reta ainda. Né? E já nessas outras eu tenho as alças. E aí eu posso editar. Quando eu clico em uma das alças, reparem que a outra alça também se movimenta, né? Como se suavizasse a curva. Se eu não quiser mexer na alça vizinha, né? Se eu quiser mexer nessa alça, mas nessa não, eu deveria alternar para a ferramenta conversor e clico na alça, né? E arrasto. Seria o suficiente para tornar essas duas alças independentes.
Então, posso voltar para a seleção direta, clico aqui no ponto de âncora, e aí posso editar as alças como achar melhor. Mas, para obter esse tipo de resultado, eu deveria fazer em cada uma das alças. Nesse aqui, continua como antes, ó. Clique e movimento. Mas já nessa aqui, eu tornei essas alças independentes, então eu posso trabalhar de forma independente também. Uma outra forma de se trabalhar com a ferramenta caneta ou grupo de ferramentas seria da seguinte forma. Eu venho aqui com a ferramenta caneta e aí dou um clique e a partir do segundo clique eu clico, seguro e arrasto. Imediatamente eu já crio as alças, né? Então quando eu clico, seguro e arrasto, eu crio uma alça para cá, indicando que esse segmento é uma curva, e uma alça para cá, indicando que o próximo segmento que eu criar vai ser uma curva. Então se eu clicar e soltar, ele já vem como curva. Agora, se eu não quiser que seja uma curva, se eu quiser que seja uma reta, por exemplo, eu precisaria, pela lógica, subtrair essa alça, eliminar essa alça. E para isso, eu posso dar um clique no último ponto de âncora. Então, elimino a alça e aí posso clicar e soltar e criar meu segmento de reta. Ou clicar e arrastar para ter controle sobre a curva que eu quero criar. E aí, continuar trabalhando até fechar. Ok? É isso. Espero que tenham curtido aí o tutorial. Um abraço, até mais.